Se nós faturávamos 10 milhões por mês, 20 milhões por mês, 30 milhões por mês em serviço, por que a gente também não faturava 10, 20, 30 em produtos? Por que não eram duas pernas do mesmo tamanho? E aí eu venho, historicamente, há 2, 3 anos, metendo ficha nisso, tanto na parte tecnológica quanto na parte financeira, de logística, de estrutura. Quando você cresce, é a hora que você começa a ter overhead, excesso de cabeça. Porque todo mundo chega perto de você, do dono, e fala assim, cara, não aguento mais, preciso contratar gente. Preciso contratar. E seu caixa tá folgado, o que tu faz? Contrata. E sem perceber, tu tá com edema, não é nem chato, entendeu? O que tá dizendo? Falei, Lázaro, eu não vou mais vender. Eu vou parar de vender porque eu já não vou conseguir entregar mais. Ele falou, não, agora que você tem que vender mesmo, né? Custo Brasil de 15% ao ano. Se ele para de vender, ele encolhe. Sim. Entendeu? Pro or die. Ou você está crescendo ou você está morrendo. E nessa brincadeira foram 50% de crescimento em um ano, né? Pra você que tá aí nos assistindo, dou esse desafio aí. Você sabe, é um bom vendedor, sabe vender, legal. E custo, sabe controlar? Porque se não souber, vai se arrebentar. E aí, galera do Padrinho Podcast, finalizamos hoje, segundo dia de gravação aqui em Interlagos. Teve desafio, aposta de 50 mil reais entre Pedro e Galba. O outro apostou comigo que o Fusquinha dele ganha do meu carro na reta final do quilômetro de arrancada. Uma série de coisas importantes aqui, vários episódios. Vai ter um episódio aberto para todo mundo e os outros episódios para área de membro. Quer ter conteúdo exclusivo, falando de mentalidade, de performance, falando de como você ter resultado nas pistas, na vida pessoal, nos negócios, você vai ter que assistir. Versão Interlagos do Padrinho Podcast. Não dá para perder. Hoje tá aqui, ó, 6 horas de corrida, performance na veia, meu irmão. Não tem free lunch, meu amigo. Quer ganhar dinheiro? Quem ganha dinheiro é mendigo e menino. Quer fazer dinheiro? Tem que ralar. Cérebro, corpo, mente e performance. Você aprende isso aonde? Aqui no Padrinho. Então, meu amigo, quer ver Interlagos? Primeiro episódio para vocês, os outros no membro. Imperdível. Se você quer falar de performance de verdade, tem que assistir essa temporada Interlagos. Vários episódios, empresários e pilotos. E, é claro, eu, o Padrinho. E aí, galera do Padrinho Podcast, edição especial Interlagos. A ideia aqui, hoje e amanhã, é falar com os picas da pista e dos negócios. Todo mundo que pisar aqui hoje, além de ser piloto, é empresário, lidera com performance. E é óbvio, o Padrinho tem um co-hoster essa temporada inteira, que é meu amigo Pedro Shark. Pedro, bem-vindo ao Padrinho, né, Pedro? Virou meu co-host agora. Tamo junto para falar de quê? Performance Business. Isso aí, mais uma vez a benção Padrinho, né? Tenho o privilégio de ter o Lázaro do Carmo como, através do Padrinho Podcast, como nosso patrocinador, né? Eu sou piloto aí hoje da categoria GT3, aqui na GT Series. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar muito sobre velocidade e sobre negócios e sobre a correlação, né, entre o mundo das pistas e o mundo dos negócios. E hoje, gente, a gente começa aqui com o pé direito, com esse cara que eu admiro pra caramba. Sou um seguidor, sou um fã, né? Porque vejo aí o trabalho dele, que é nosso amigo Stanley Bittar, né? O cara, né? Tá aí super hypado, né? Milhões de seguidores e fazendo um trabalho a nível nacional e internacional. Então a gente vai explorar muito bem isso aí hoje, né? Então seja bem-vindo, Stanley. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Eu já comecei gostando demais, mais da conta até. Pica da pista, né? E aí o Pedrão ainda faz uma abertura dessa, Lázaro e o Pedro já me colocaram nas alturas, gente. Olha, não sei se essa Coca-Cola toda não, mas que nós vamos falar muito sobre negócio, né? Sobre investimento, sobre saúde, beleza, qualidade de vida. A gente falava agora há pouco sobre tudo isso e muito mais. E daqui a pouco, inclusive, temos corrida, né, Pedro? Já estou torcendo por você, viu, meu amigo? Porque também sou fã dos dois, viu, gente? Também sou fã dos dois e temos um bom trabalho para fazer, porque ano passado a gente até que entregou bem, né? É isso aí, ano passado agora, a gente bateu umas rodas. A gente bateu roda. Agora esse ano vamos fazer mais e melhor, né, meu irmão? É isso aí. Então, gente, a gente está aqui em Interlagos, né? Numa edição especialíssima da GT Series, onde esse final de semana acontece a WEC. A WEC é um campeonato de nível mundial e Interlagos cedia às 6 horas, o WEC, né, a Rolex 6 horas. E a nossa categoria GT Series, onde eu e Stanley competimos, ela foi convidada pela WEC
para participar, né? Durante o dia aí. Moral, hein? Que moral. Tem alguns momentos aí a gente pode desfrutar dessa interação. Então a gente está aqui num lugar mais que especial, Autódromo de Interlagos aí, bem atrás. E é um prazer. Então vamos começar por você, né? Conta um breve resumo, como a gente quer falar muito de automobilismo, quer falar muito de negócios. Todo mundo já sabe da tua história, mas faz um resumão pra gente aí. Vou fazer. Pra gente poder te conhecer melhor. É legal falar levantar a bola para os acrianos, né? Não sei se você sabe, eu sou do Acre, eu sou rio-branquense, então o Acre sim existe, né? E comecei lá a minha carreira, antes mesmo de médico, né? Como biólogo, né? Fazia faculdade de biologia quando fui para a Espanha, né? Eu tinha passado em primeiro lugar na Faculdade Federal lá do Acre, naquela época nem medicina tinha no nosso estado, né? E aí me jogaram lá para a Europa, fui para passar 6 anos, passei 14, gente. E como médico, já fazendo a especialidade, né, mestrado, doutorado, comecei a dar aula na faculdade, né, de medicina de Córdoba, ainda na Espanha. Volto aqui para o Brasil já como diretor médico, já como executivo, para trazer marcas de dietética, algo que no Brasil ainda era bem raro. Então eu trouxe a Pronocal, era já presente no Brasil, a gente trouxe a Isonute. E daí começou uma grande história em saúde, beleza e bem-estar, né? Que nós vamos falar bastante sobre isso para vocês. Sobretudo, falando de saúde, beleza e bem-estar, a gente começa a fazer várias iniciativas aqui no Brasil, né? Com empresas de emagrecimento, de depilação a laser, né? E até chegar hoje nessa nossa unidade de transplante capilar, de terapia capilar. E com certeza tem muita coisa bacana. A gente falava agora há pouco sobre o wellness, como o wellness está acelerando, até valendo o trocadilho aqui com as pistas, como saúde e beleza está crescendo muito no Brasil. E eu como CEO da Stanleys, que é uma hold de empresas, né, de educação, saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida. A gente tem muita coisa de tecnologia hoje em dia e de finanças. Vamos seguir, né, apostando muito nesse setor que só cresce e tem muita coisa bacana para trazer. Então, de médico, empresário, agora piloto. E é isso que nós vamos fazer bastante esse final de semana, né? É isso aí, uma tripla jornada, né, irmão? Então, como o Pedro disse, bem-vindo aqui ao Padrinho Podcast. Obrigado. A ideia é sugar tudo aquilo que você faz na pista, na medicina e como empresário. E para você contar pra gente um pouquinho, eu falo que sucesso não tem segredo, mas ele deixa a pista. Então, mostra um pouquinho da trilha pra gente, legal, aí pra você. Legal o trocadilho, né? É. Legal o trocadilho, deixa a pista. É isso. E a ideia é essa. Quem começou primeiro? O automobilismo ou a medicina? Não, interessante. O automobilismo. Eu com 12 anos, né, 13, ele já idade até tardia para fazer kart, né? Comecei as primeiras voltas com o kart ainda no Acre, né, e depois disso experimentei moto, voltei para carro. E ano passado, a gente volta a ter contato com o automobilismo através da GT Series. E aí eu tava pegando pau do Pedro aqui o tempo todo, viu? Pedro e o Turco, primeiro, segundo. E a gente, como muito, chegando lá em terceiro. Mas pelo menos tava indo pro pódio, né, Pedro? Agora fica a responsabilidade. Vocês passaram pra GT3, a gente tem que fazer mais bonito agora, né? É isso aí. E começou, sim, antes o automobilismo. Depois a medicina entra na história, até colocando para um lado um pouco, né, o automobilismo, e aí é algo interessante da gente falar sobre foco, né? O foco naquela época era acelerar muito os estudos, a especialidade, né, o mestrado, o doutorado, todas essas coisas acadêmicas, né? Para depois voltar para os negócios, e aí o negócio chama velocidade, o negócio chama energia, os negócios chamam essa preparação física, psicológica, e isso tem tudo a ver com o automobilismo. Então, veio sim o automobilismo antes da medicina. E aí depois, acelerando na medicina e no automobilismo ao mesmo tempo. O que é legal, Stanley e Lázaro, é que aqui não tem nada combinado, é um papo entre amigos, né? E as coisas elas vão correndo numa mesma direção, né? Eu que estou já há algum tempo aí na jornada com Lázaro, hoje participo da Obsessão em Negócios, que é um mastermind liderado pelo Lázaro, da qual hoje eu tenho a honra de fazer parte do board, né? São mais de 100 empresários aí de alto nível, empresários de bi, empresários, né, de outros tamanhos, e a gente está lá interagindo. E eu já começo falando o que está acontecendo aqui, que é essa sincronicidade, né? Ou seja, muita gente está aí, poxa, o cara tem 2 milhões de seguidores, anda de Ferrari, tem isso, tem aquilo, e o cara começou já falando. Mestrado, doutorado, estudar fora, tal, e é tudo que o Lázaro fala pra gente, ou seja, não adianta, né?
querer cair de paraquedas. Não. E a gente olha de fora assim, acha que é só chegar lá e já conquistar. Não. Preparação é tudo, Stanley? É tudo, gente. Olha, são 21 anos agora, ainda que não pareça, a carenagem até está mais ou menos, né? São 21 anos já de médico e imaginem, gente, foram 3 mestrados, comecei o doutorado na Espanha, acabei em Cambridge, acabei indo para o Reino Unido. Quando volto para o Brasil, já tinha 2 especialidades, eu volto para o Brasil e queria mais formação ainda para ficar adaptado ao mercado, faço 6 pós-graduações, agora estou fazendo mais 2 MBAs e acabei de fazer 1, quer dizer, fui fazer 3 MBAs, que eu não entendia nada de finanças corporativas, etc. Fui entender mais sobre isso, mais sobre marketing, branding, sobre growth e também sobre comportamento de consumo, que eu entendia pouco disso. Aí fui fazer também em formato um pouco mais prático de um MBA. Preparação, com certeza, meu irmão, é tudo. Tudo eu devo à preparação que eu tive, aos meus professores, ao ambiente acadêmico que eu sempre vivi, que participo até hoje. Nós somos os que mais formaram cirurgiões capilares no mundo. Nós temos 350 cirurgiões formados e esse ano a gente passa dos 500 cirurgiões que aprenderam com a gente, que se formaram, se especializaram com a gente e estão levando esse conhecimento para ser líder no Brasil, na América Latina e no mundo. E isso tem tudo a ver com preparação, com certeza. Quando começou o seu business? Você falou assim, cara, deixei de ser médico, agora sou empresário. A gente falava um pouquinho agora sobre o teto, né? O médico, ele tem, igual todos, 24 horas e a gente vende hora, né? A profissão do médico é essa, é diagnosticar, é tratar, é fazer cirurgia. E a gente acaba ficando limitado pelo tempo que nós temos, né? Não tem como dar 2, 3, 4 plantões de um dia no mesmo dia, isso é impossível. Quando eu percebi esse teto, né, que a gente não ia conseguir passar disso, dos dois, ou você vai aumentando o ticket, ou você vai dando escala. E aí eu entendi que eu estava mais do que preparado para aquilo, porque eu tinha sido professor quase que a vida toda. E já tinha milhares, literalmente, de alunos no mercado. E aí foi bem tranquilo juntar isso a experiência como diretor médico, como executivo médico, já de multinacionais e que trabalhavam com redes próprias, redes de franchising. Então, na verdade, de 2017 para cá, a gente dobrou de tamanho a cada ano e tudo esteve ancorado nessa preparação que tivemos de 98 até o 2017. Né? Então, tudo tem a ver com essa base, o que a gente falava agora há pouco, com a preparação para esse terreno. Perfeito. Parabéns, Stanley. Assim, conhecer ainda mais a tua história, né? É um orgulho saber. Obrigado, meu irmão. E outra coisa, né? Eu queria aqui atestar isso. Às vezes a gente está num meio aqui, é um meio de alto nível, né? Então, assim, a capacidade para estar aqui, ela em todos os aspectos, né? Ela limita a quantidade de pessoas, mas o Stanley sempre foi aquele cara super humilde, né? Obrigado, meu irmão. Muito acesso, sempre está ali trocando informação, né? Não é aquele cara que tinha tudo para ser aquele cara estrela, mas é um cara muito humilde. E é outra característica aí que eu admiro bastante, né, do Stanley. Assim como Obrigado. Do Lázaro, que também é uma pessoa muito acessível. Então, Stanley, falando um pouco agora sobre essa correlação de automobilismo aos negócios, né? Então, entendi que você estudou bastante e tal, e em um determinado momento migrou ali para virar um empresário. Eu queria entender, no automobilismo de alto nível, que é onde a gente está hoje, onde você está, o que você levou dali para os negócios, né? Ou seja, o que do automobilismo foi legal para você, para o seu dia a dia empresarial? Legal. Primeiro de tudo, obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. E eu acho que gratidão, honra, humildade são princípios sine qua non de quem quer realmente ter sucesso e perdurar, né? E continuar aqui. Porque o sucesso é efímero do jeito que é, a gente tem que ser humilde mesmo e tem que estar, assim, rodeado de boas pessoas, fazendo amizade, tendo alianças, né? Mantendo esse relacionamento sempre muito próximo. Com certeza, o automobilismo acaba sendo não só uma válvula de escape para a gente, eu acho que é muito mais do que isso. O automobilismo, com certeza, para todos nós, depois tu vai me dar a tua opinião, ele acaba preparando muito a gente do ponto de vista mental, né? O tamanho que nós temos que ter, né? Dessa resiliência e dessa resistência, né? Realmente lutar ali para controlar os nervos, para estar sempre equilibrado, atento, ligado, tomada de decisão, ontem eu falava sobre isso, tomada de decisão cada vez mais rápida, controle de risco cada vez maior, isso tem tudo a ver com o automobilismo e tem tudo a ver com os negócios, com a empresa. Então, como é importante a gente conseguir manter o foco,
manter a atenção ao máximo, segurar a onda, né? Ter aquele estresse, os meus medidores, né, de constantes vitais, etc. Ontem estava tudo estourado, não tinha experimentado eles ainda correndo, e nível de estresse máximo. Claro, aquilo ali tem que acontecer, faz parte, mas a frequência cardíaca estava controlada. Então, a gente acaba tendo o privilégio de ser treinado em um esporte fantástico, que é o automobilismo, para usar esses insights, esses conceitos, no nosso dia a dia como empresário. Então, com certeza absoluta, o automobilismo me fez mais resiliente, me fez mais resistente, me fez capaz de tomar decisões ainda mais rápidas. E isso é só o início, porque nós vamos continuar aprimorando técnica, consequentemente vamos continuar tendo essas respostas no negócio, se Deus quiser, tomara que seja assim, cada vez mais rápida. É isso aí. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu, Lázaro, falo que eu tenho uma característica, né? Eu sou um democrata conservador, porque democracia demais pregou Cristo na cruz, né? Barrabás ou Jesus? Barrabás ou Jesus? Escolheram Barrabás, lá fuderam, coitado de Jesus, né, meu irmão? Então, assim, não dá. Não dá. Então, eu sou um democrata conservador. Qual que é o estilo do Stanley na frente às empresas? E me conta um pouquinho. Você falou que você tem uma hold. E o que está debaixo dessa hold? Qual que é seu estilo de liderar? Legal. Eu concordo completamente. Democracia demais a ruína, principalmente numa visão corporativa. Tem que ter hierarquia, sim, tem que ter comando, sim. Os papéis devem estar claríssimos, né? O óbvio tem que ser dito, sim. E o foco, igual que nos negócios, né? Igual que no automobilismo, o foco tem que ser performance, tem que ser resultado, tem que ser dado, né? Quanto mais a gente caminha nesse sentido, mais resposta positiva, mais feedback positivo a gente vai tendo. E aí, aproveitando, esse é bem o meu estilo, né? Um controle, uma gestão, né? Uma visão totalmente voltada para a estratégia e resultado, né? A gente aposta, estuda, dedica muito tempo à estratégia, né? Compartilha, tem um controle e um nível de governança, né? de comando e de delegar, né? Máximo dentro do que é possível, sem essa democracia solta, né? E com certeza olhando para os resultados que isso traz. Então, eu diria que é um estilo de comando bem moderno, bem vanguarda, até porque a gente testa muita coisa ao mesmo tempo, e testa rápido e muda muito também, muitos produtos, muitos serviços, o tempo todo acelerando nesse sentido, mas voltado não por achismo, nem por ego, nem por vaidade, completamente voltado a que os dados estão apontando para a gente. Então, é a tentativa de equilibrar todos esses parâmetros. E, no final das contas, é um cara que comanda de forma conservadora. Mando eu, sim. O controle e a responsabilidade e o nome, no final das contas, é o meu. E, claro, se errei, a culpa é minha. E se nós acertamos, mérito da equipe, do time e do conjunto. Fala, empresário e empreendedor, tá precisando engajar seu time? Concorda comigo que capital intelectual é o principal patrimônio do seu negócio? Tem uma dica para você super mega importante. Bom Pastor Multiassistência Plano Corporativo. Você vai montar o seu plano de acordo com a necessidade da sua empresa, um plano de benefícios completos. Lá dentro você pode colocar seguro veicular, assistência veicular, assistência odontológica, telemedicina veterinária, uma série de outros produtos, plano funerário, auxílio funerário, né? Tem uma série de outros produtos que você vai clicar lá e eleger para motivar e engajar seus colaboradores. Cuida bem do seu capital intelectual. E para isso, conheça o Grupo Bom Pastor Multiassistência. Clica aqui, saiba mais. Show de bola, irmão. Agora eu vou fazer uma pergunta para o meu hoster aqui também, meu co-hoster aqui, é para os dois essa. O Pedro já me mostrou como no computador vocês medem quantos segundos tem que frear, acelerar, curva, milímetro, gráfico, comparando com o melhor da performance e tal. Por os dois, vocês usam essas métricas da empresa? Essa métrica que eu vejo na pista, por exemplo, na pista eu sou ninguém, corria de moto no passado e é óbvio que numa época que não tinha essa tecnologia que vocês têm aqui hoje. Eu fiquei pasmo com o nível de comparação, medindo o carro, aceleração, frenagem, quando tu freou numa curva, quando não freou, com a resposta de saída. Porra, é do caceta, irmão. Se a gente bota essa tecnologia nos negócios, dentro de um BI sofisticado, porra, bicho, a chance de erro vai ser muito menor. Então, os dois, vocês levam isso para casa, para dentro da empresa, como é que funciona? Manda aí, um de cada vez aí. Pedro, por hierarquia, vai lá. Vamos lá. Então, no nosso caso, eu retomei o automobilismo
há um pouco mais de tempo o Stanley, por isso que ele falou ali que eu estava um pouco à frente. Na verdade, é uma jornada que se iniciou, né, um pouco antes. Então, automobilismo não é capacidade financeira, é tempo de pista. Então, você tem que ter uma dedicação, né? Obviamente que existem outros fatores, mas o tempo de pista, assim como nos negócios, como o Lázaro aí, presidente de grandes empresas e diretor e conselheiro, é o que faz toda a diferença. Então, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu, diante de todo esse cenário da tecnologia, telemetria, e ali entendendo esse segundo, esse milésimo e essa frenagem, essa aceleração simultânea, eu olhei e digo, ó, tenho que levar isso aqui para o meu negócio, ou seja, eu tenho que conseguir administrar a minha empresa, assim como eu estou conseguindo administrar aqui a minha volta na pista, a minha evolução como piloto. Então, iniciou um processo, né, da qual a gente criou uma torre de controle, que era um embrião, ou seja, era algo ali inicial, e hoje é considerada a melhor torre de controle logística do Brasil. Né? Tanto é que a empresa a qual associou, onde eu tenho o privilégio de ter o Lázaro do Carmo como conselheiro, ela ganhou das 4 melhores fábricas do Brasil, a gente foi em primeiro lugar nacional, disparado. Então não foi uma premiação regional. Né? Nós operamos no Nordeste, 1.800 municípios, atendemos mais de 60 milhões de habitantes. Então é um lugar muito difícil de atender, com praias, com sítios, com fazenda, com povoado. E a gente entrega melhor, com mais informação, com mais qualidade do que uma empresa que faz só no interior de São Paulo. Caramba. Então, ou seja, informação lá não é quase tudo, é tudo, né? Ele tem uma sala, que eu nem sei se é sala hoje, que agora parece que virou um prédio, que parece uma torre de controle. Só tela, monitorando tudo e todos. O Lázaro que gosta muito. Eu entrei lá, eu falei, rapaz, o cara não consegue respirar sem ser monitorado. Caramba, eu já quero, hein? Ele tem convite que eu visito. Ele tem formação em TI também, entendeu? Então, tudo é tecnológico lá dentro. Legal. Por isso que eu perguntei. É legal. Você tirou isso da pista, né? Inclusive esse negócio, né, a comando do Lázaro e dos demais conselheiros, já foi feito um rollout e já virou uma unidade de negócio. Legal. Que é a Visiox, né, ou seja, a nossa empresa de tecnologia, que vai agora comercializar essa tecnologia aí mundo afora para que as empresas também possam ter esse mesmo controle, ou seja, ter tudo em tempo real. Lá no Obsessão, Lázaro, agora surgiu alguns, né, empresários que usam, inclusive, uma tecnologia para monitorar o tempo de trabalho dos funcionários, seja home, seja presencial. Ou seja, o que o cara fez, se ele produziu, se ele não produziu. Então, tempo de mouse, tempo de tela. Tempo de tela. Então, ou seja, você reduz pessoas, você identifica ali quem são as pessoas que são as suas referências para replicar para as demais. E eu acho que esse é o grande desafio e esse foi a grande virada de chave do nosso negócio, né? Legal. A nossa empresa aí cresceu, acho que a do Stanley também, mas pelo que eu entendi ali, a gente está em patamares parecidos, entre 300 e 500 milhões de reais, mas os dois querem chegar no bi, né? Que é o sonho de todo empresário. Então é isso aí. Então lá a gente levou a tecnologia para um outro patamar, para um nível de excelência, e foi realmente através do automobilismo que veio esse insight, né? Legal. Copiar o que a gente viu ali nas montadoras para os negócios. Bacana, Pedro. E é legal escutar falando isso, né? A gente percebe como realmente o ambiente condiciona muito e como as coisas vão acontecendo com a gente, né? Que estamos compartilhando o mesmo ambiente de forma muito similar sem a gente saber. E isso tem muito a ver com fluxo, com energia, com que nós vamos vivenciando e vamos colocando aquilo ali para funcionar. Exatamente, muito parecido. O que eu fiz? Por causa também dessa vivência dos dados que o Lázaro estava falando, quando eu comecei aqui, a gente automaticamente começou uma soft house dentro da holding, trouxe um head, né, de desenvolvimento, tomando conta de outros 12 desenvolvedores, que a gente colocou 1, 2, 3, 4, chegou até uma dúzia de desenvolvedores, e começamos a criar todos os softwares próprios. Então, o CRM hoje é nosso, voltado totalmente específico para o nosso negócio. A parte de prontuário eletrônico, de gestão de clientes e de pacientes, também é nosso, é totalmente formatado para a gente. O Hub, o Clinic, a forma como que a gente faz essa gestão de tráfego. Hoje a gente investe 2 milhões de reais em tráfego mês. Né? A gente também acabou criando toda uma maquinária para ter esse controle e essa métrica, né, dioturnamente. A gente não mede por semana, nem por quinzena, nem por mês. A gente mede por dia. Todo dia, meio-dia, nós temos uma reunião para ajustar o tráfego pago e outras coisas relacionadas a marketing, publicidade e propaganda. Quanto mais a gente investiu, né, e foram ali milhões todos os meses investidos em dados, né, e em BIs próprios, em ferramentas próprias,
mais controle nós tivemos. E até os meios de pagamento são nossos. Nós temos uma fintech nossa, um banco digital nosso, um meio de investimento nosso, e tudo isso a gente foi trazendo. Você está verticalizando tudo? Até na digital. Até está verticalizado tudo, né? Aproveito também para a gente trocar essa figurinha. Já convido vocês dois para a gente dar uma visitada lá e trocar literalmente figuras. Porque olha como nós vamos fazendo coisas muito parecidas, no mesmo espaço de tempo, com o mesmo resultado. E business completamente diferentes. E em negócios completamente diferentes, né? Que não tem nem como comparar. Né? Que legal, que bacana. Eu fico impressionado como vocês não se conhecem, né? Assim, existe uma ilha dos grandes influencers do Brasil que chama-se Alphaville. Ali tem os reis de Alphaville, né? Lázaro já está lá há quantos anos, Lázaro? Desde 2008. Desde 2008. São quase 20 anos de Alphaville e eu vejo só os dois, né? Assim, pessoas em comuns, mas aí você pega Lázaro, Stanley, Janguier, né? Esse pessoal que eu admiro. Mora em Alfa também, Zé? Moro no Alfa 1. E aí são lá... Minha irmã mora no Alfa 1. Ai, que legal. Eu morei no 0, hoje eu estou no Tamanho 10. É isso aí. Então estão aí a vida toda com pessoas em comuns, com pessoas ali que se relacionam, né? E a gente aqui falando, são dois empresários que tiveram o mesmo insight e que aplicaram aquele mesmo insight no seu negócio. Então aí o próximo passo está, né? Levar o Lázaro lá e ele te explicar agora, como me explicou, como fazer para fazer o rollout, ou seja, para comercializar isso que te fez tão bem, porque se você fez é porque não tinha pronto. Com certeza, com certeza. Lá também. Inteligência. E aí o Pedro vem junto, né? O Pedro vem trazendo toda essa parte de análise de dados, porque eu já quero conhecer essa torre. Já me leve lá, meu amigo. Ele agora pegou um prédio de um outro lugar de Recife, qual que chama o lugar lá? Isso, é porque em Recife hoje é o terceiro... parque tecnológico lá, o terceiro porto, é o terceiro parque tecnológico do Brasil, lá tem um porto digital. Então lá a gente tem um andar, né? Onde a gente está com a nossa torre montada, onde virou essa empresa de tecnologia, e ela está justamente sendo formatada, e ela inicia agora em agosto, né, o lançamento lá na Multimodal em Recife, esse lançamento desse produto, que é basicamente uma torre de controle de indicadores operacionais, que, por exemplo, no seu caso lá, eu vi que é outra pergunta que eu iria fazer, porque eu vi que você também já tem uma linha de produtos, né? Sim, já é Stanley, não é mais só opera e já vende. Conta pra gente isso. Isso. Eu sempre achei, e depois fui estudar um pouco mais sobre isso, eu sempre achei, gente, que se nós faturávamos 10 milhões por mês, 20 milhões por mês, 30 milhões por mês em serviço, por que a gente também não faturava 10, 20, 30 em produtos? Por que não eram duas pernas do mesmo tamanho? E aí eu venho, historicamente, há 2, 3 anos, metendo ficha nisso, tanto na parte tecnológica quanto na parte financeira, de logística, de estrutura. E todo o nosso ecossistema, quer dizer, nós temos hoje uma base de dados de mais de 1,5 milhão de clientes. Esse nosso ecossistema que comprava, né, o transplante capilar, a terapia capilar, nós começamos a testar outras possibilidades. Por exemplo, o shampoo, o condicionador, o tônico, o polivitamínico. Começamos a olhar para a performance de sono, começamos a olhar para a performance sexual, performance cognitiva, para o emagrecimento. E todas essas searas eu já tinha tido experiência. Então, nós fomos trazendo para os produtos o que nós já tínhamos conhecido no passado inteiro e que tem tudo a ver com a nossa persona, que tem a ver com o nosso cliente. Então, a gente começou a acelerar isso. Quanto mais nós fizemos isso, mais feedback positivo a gente teve, mais resultado nós fomos tendo. E aí a gente já começou a escalar agora. Está indo ali para aquele 1 milhão, aí para 2, para 3, para 4, para 5. E já começamos com algo que eu acredito que vai ser o futuro até das telas e não dos dedos mais, com as assinaturas. Então, para contar a última novidade para vocês, nós temos um Hair Club, que é o primeiro programa de assinatura do mundo que você assina cabelo. Você assina para ter mais cabelo. Você tem um Hair Club onde não só você vai ter os produtos, o acompanhamento, o segmento, as clínicas, todas a sua disponibilidade, você ainda tem garantia vitalícia de que vai ficar com cabelo. Ou seja, o retoque garantido pro resto da vida. O retoque garantido pro resto da vida, exato. Então, tudo isso tem agora um cronograma, um programa, uma estrutura, inclusive informática, para que a gente tenha esse controle. Então, eu tenho certeza que números bonitos, fantásticos virão por aí, viu? Mas é isso. Deixa eu te fazer outra pergunta aí com a médica, né, cara? Você sabe que, assim, eu falo, né... Não vou negar que eu não uso testosterona há mais de décadas, porque eu tô com 56 anos de idade, não dá para manter isso sem testosterona. Eu tenho um amigo que foi me seguir, e ficou careca em 6 meses. Sim. Ligou com o DHT e ficou careca, e eu, não caiu o cabelo. Tem 2 temas aí, né? Primeiro, a predisposição genética, que a gente sempre tem que lembrar disso, mas é um Pareto também, é 80-20, né? 80% tem a ver, sim, com predisposição genética, mas tem outros 20% que não. Agora há pouco eu falava com um amigo nosso ali que provavelmente está dentro desses 20%, que já tentou várias vezes e não deu muito certo. Só que tem uma coisa,
independente da predisposição genética, se eu bloqueio esse aumento de testosterona, essa conversão para dehidrotestosterona, que é quem faz cair o cabelo, para quem já tem uma predisposição, que é o DHT, para quem já tem uma predisposição, pior ainda mais essa miniaturização do fio, que não é que perde o fio, ele vai encolhendo até que ele desaparece. Então, muitas vezes, você não vê o seu cabelo, literalmente, muitas vezes você não vê o seu cabelo sumindo. Né? Agora, claro, com a Stanley Hair você tem isso garantido, meu amigo. Nós vamos dosar, nós vamos mandar alguém na sua casa fazer um exame de sangue. Para evitar essa queda. Para evitar essa queda, nós vamos fazer o seu check-up através dos nossos sistemas, nós vamos fazer esse acompanhamento inteiro, inclusive com a capacidade de fazer a tua prescrição médica, fazer a tua medicação e te entregar a tua medicação de forma personalizada. Baita proposta, né, meu amigo? É isso aí. Está pronto. Porque às vezes eu vejo, tem cara que ele quer cuidar da saúde, ele quer manter o shape e forma, mas ele tem um medo da testosterona para ele não ficar careca. Porque o homem tem alguns medos na vida, barrigudo e careca, né? Exato. O cara fica preocupado com esse negócio, né? E olha que coisa bacana. Nós estamos preparados para atacar essas duas dores. Eu fiz uma pesquisa na nossa base de dados, nós temos 114 dores a tratar dentro dos nossos clientes. E olha que coisa interessante. Nós estamos... interessante não, né? Olha que desgraça. Nós estamos condicionados a ganhar 1 quilo ao ano, nosso relógio biológico, 10 quilos por ano. Se ninguém fizer nada por isso, você vai terminar com 100 anos, 100 quilos mais gordo do que você nasceu. Isso é um padrão. É padrão, genético. Outro padrão genético também com a desgrama. Você perde 1% de cabelo. Então, se você vai perdendo 1% de cabelo, e hoje... Independente da genética. Independente da genética. Depois da puberdade, é um pouquinho mais tarde, depois do eixo hormonal ali, daquela esticada hormonal, a menina e o menino começam a perder cabelo. Na idade púbere. E olha que coisa interessante. Quer dizer, olha que terrível notícia. 50% dos homens aos 50 anos de idade são carecas. Tem algum grau de calvície avançado. Nas mulheres é 1/3. É coisa pra caramba também. É muito, 33%. Então, se a gente não protege o cabelo e não controla o peso, nós vamos terminar todos carecas e gordos. Quer dizer, a mulherada careca e gorda também. E a macharada careca e gordo também. São os temores do cara ficaram, já era. Então, se os temores ficaram, já era. Mas aí nós estamos exatamente para isso. Para defender e ajudar com relação a essa história toda. Inclusive na suplementação, que é o que vem depois, né? Nesse controle de vitaminas, minerais. E a gente acelera esse metabolismo, igual nós fazemos aqui nas pistas. A gente acelera esse metabolismo e controla para que isso fique legal. Isso é bacana, é bem interessante. Que bacana, parabéns. E, Stanley, aproveitando que você falou de acelerar na pista, a gente tem uma trajetória parecida, que a gente usou muitos dados ali para melhorar o negócio, né? Mas o Lázaro até falou uma coisa antes da gente entrar no ar, que no automobilismo, assim, na pior das hipóteses, você perde uma posição, né? Mas você pode perder uma corrida e, né, Deus o livre, mas pode perder, inclusive, a vida, né? Se você agir mal. Então, como é que é a tua performance, assim? Ou seja, Stanley, ele é aquele cara agressivo, aquele cara que é pé embaixo, pé no porão, vai freando mais devagarzinho, é um cara mais moderado. Como é que é essa correlação aí? Vamos falar de risco, né, Lázaro? Antes de você responder, é porque eu escutei uma vez de um cara muito famoso, eu não vou falar o nome aqui, mas ele é um dos pilotos mais famosos do Brasil. Ele falou comigo assim, que a diferença dele pro Ayrton Senna é que o Ayrton Senna era win. Ele falou, eu vi aquele cara curvar, que eu falava, agora ele se fudeu. E ele curvava. E o que fazia, ele falava, olha, talento todos nós tínhamos, preparação todos nós tínhamos, só que o cara era win. E os grandes caras são meio assim. Então, é por isso que a pergunta do Pedro, eu também quero saber, qual é o estilo do Stanley? Legal. Depois o Pedro vai falar o seu também, que eu fiquei curioso. O que acontece? Me ensinaram a tal do ponto de não retorno nos negócios. E aí eu trouxe o ponto de não retorno também para o automobilismo. Mas antes, deixa eu te contar. Eu fiz paraquedismo durante muito tempo, né? Fui, inclusive, campeão espanhol, campeão andaluz de paraquedismo de precisão, aquele que tem uma mosca, o cara tem que pôr o pé lá nela. Valeu. Fiz ISPC, quer dizer, fiz tiro, fiz moto, já tinha feito carro. Agora mesmo nós vamos fazer uma volta inteira pelos Balcãs, né? E teve agora uma turma nossa que fez Austrália, nós tínhamos feito Marrocos e Espanha, fizemos Grécia e Turquia. Então, eu sempre gostei dessa adrenalina. Agora, o all-in, ele é muito específico. Eu acredito que tem o foco do all-in, né? Por exemplo, no caso do Ayrton Senna, todos nós sabemos que o Ayrton Senna era all-in nas pistas. Né? E aí, não é o nosso business. A gente não vive disso aqui. Né? Muito pelo contrário, a gente tem que ter um controle de dano aqui. É o ponto do não retorno.
Eu acho muito legal o all-in, o risco tomado nos negócios. Isso eu acho bacana. Nas pistas, eu prefiro ficar exatamente no meio termo. Talvez, Pedro, foi por isso que eu fiquei em terceiro ano passado e perdi para vocês, viu? Tava o Pedro e o Melik lá e eu depois. Mas também é verdade que se você não testa os seus limites todos os dias, a coisa fica sem graça. Então, todo dia eu faço um all-in comigo nas pistas. Hoje, por exemplo, eu melhorei meu tempo de ontem. O de antes foi pior do que o de ontem. Então, eu vou fazendo esse 1%, esse degrau, essa subida ao dia na velocidade desse mesmo jeito, diferente que nos negócios. Então, aqui eu vou controlando o risco, com certeza. Com certeza. E você, Pedro? O Lázaro falou isso, né? Falou que nos negócios a gente pode, de vez em quando, fazer umas coisas erradas, né? Que tem volta, que é mais complicado, né? Mas é exatamente isso. E existe, né, esse ponto, né? Vamos brincar, a gente está aqui em Interlagos. Existe a reta principal de Interlagos, que é onde o nosso veículo alcança a maior velocidade. Então, hoje ali, o carro que eu piloto está limitado ali em algo em torno de 260 km. Mas se diminuísse os limitadores, poderiam aí chegar a 280, 290 km. E ali a gente tem uma plaquinha, 100, outra plaquinha 50, né? Tem uma antes 150, e aí cada um vai começando a frear, né? E vai conhecendo o limite do carro e o seu limite. Então, ontem, por exemplo, eu encontrei o limite do limite, que foi frear nos 40. Então, você vem a 260 km e você pisa no 40 freio metros. a 40 metros da curva. E é uma curva bem legalzinha, chama-se do Senna, uma curva técnica pra caramba. Esse cara aí que vocês falaram foi quem desenvolveu ela, muito difícil, muito complexa. Muito. E você tem que entrar, se você passar do ponto de entrada também, você perdeu toda uma parte do circuito, né? Então, esse ponto de freagem, ou seja, esse ponto esse limite, né? É o principal. Mas o que eu mais me surpreendi no automobilismo, Lázaro, é que a gente às vezes descobre algo que no dia a dia a gente não imagina, que às vezes a gente, para diminuir a velocidade, a gente não tira o pé do acelerador. A gente dá uma cutucadinha no freio de leve. Então isso para os negócios também vale, né? Pisar no acelerador é vender e parar não, tenho que diminuir um pouco, tira o pé do acelerador. Não tira não. Melhora teus custos, melhora, né? E continua vendendo. Você mesmo me deu uma aula aí recentemente sobre isso. Eu cheguei para lá e falei, Lázaro, eu não vou mais vender. Eu vou parar de vender porque eu já não vou conseguir entregar mais. Ele falou, não, agora que você tem que vender mesmo. Né? Custo do Brasil de 15% ao ano. Se ele para de vender, ele encolhe. Sim. Entendeu? Sim. Então pisa Grow or die. Ou isso você aí. está crescendo ou você está morrendo. É isso aí. E nessa brincadeira foram 50% de crescimento em um ano, né? Que legal. Então, ou seja, essa nova estratégia, né? Então, para você que está aí nos assistindo, eu dou esse desafio aí. Você sabe, é um bom vendedor, sabe vender, legal. E custo, sabe controlar? Porque se não souber, vai se arrebentar. Né? Vai. Lázaro ensina muito a gente isso. Uma pergunta que eu escutei, né? Eu falo nos negócios, dinheiro, ele é meio, mas não quer dizer que só porque você tem dinheiro você vai ser o melhor. Você tem que ter capital intelectual lá dentro. Sim. Eu escutei o Pedro falando um dia aqui, não sei se você concorda, é a pergunta se você concorda e por quê. Eu estava aqui com ele um dia e, botei até um carro meu para fazer um track day e tinha 2 acidentes muito foda. Eu falei, cara, o que causou esse acidente? Porque eu vi um no vídeo. Cara, não tinha justificativa. Tava tudo bem e de repente o acidente aconteceu. Aí ele falou, muito dinheiro não compra bom piloto. Às vezes é muita grana, muita máquina e pouco piloto. E isso acontece muito. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Às vezes você vê uma empresa com muito recurso de capital, ela vira uma empresa esbanjadora com EBITDA negativo justamente porque gasta muito. Porque o dinheiro é infinito. Entendeu? Vocês acham isso no automobilismo e no business? Pergunta aos dois. Tem isso? Primeira coisa interessante. Ou seja, o dinheiro não compra o braço. É isso. E olha que curiosidade, e o Pedro sabe disso. Esses 2 acidentes, na mesma etapa, eu estava atrás dos dois. Era eu quem vinha na sequência. Tanto da curva, né, da saída da curva, quanto da entrada da curva, né, onde foram os dois acidentes. O que aconteceu? Que você olhando no vídeo não tinha muito sentido, cara. Um deles foi puramente isso, né, que vocês falaram, do braço, né, e o outro foi uma roda, né? O segundo foi uma roda, que a roda estourou. Aí realmente perdeu ali, aí já foi, aí virou passageiro. Mas o primeiro foi erro mesmo, né, na entrada da curva ali, né? Com relação aos negócios, olha que coisa interessante. Nós acabamos de passar por algo que conta muito sobre isso. A Stanley, como holding, vinha dobrando de tamanho desde 2017, então 18, 19, 20. Quando chegou em 24, a gente percebeu claramente que não ia bater, né, não ia passar dos patamares ali dos 400 milhões de reais ano que a gente tinha projetado,
porque precisava de muita coisa. Mais governança, mais estrutura, mais logística, mais tudo. Inclusive mais capacidade de abertura de novas unidades, de novas clínicas, novos hospitais-dia. E descobrimos, eu estava falando ali para vocês que eu detesto cash burn. E aí a gente descobriu que a empresa não estava inchada. Ela estava, aí eu vou usar um termo médico até, edemaciada. Era edema, não era só inchaço, não. Ela estava para explodir de tão inchada. E é o crescimento que faz a quebra. É aquele crescimento que a gente estava tendo, maravilhoso, fantástico, incrível, mas era aquele crescimento que, se a gente não tivesse tomado uma atitude rápida, teria quebrado a Stanleys. Exatamente porque crescer demais, né, o dinheiro demais, sem o braço correto, a gestão, a governança, o compliance, né, a gestão de risco correta, quebra a empresa, acontece o acidente. Então, a análise, nesse caso, olha como o automobilismo traz essa visão para a gente. É uma análise puramente automobilística que a gente joga para a empresa e encaixa perfeitamente. É isso. E deixa eu contar uma coisa para vocês, que existe uma coisa assim. Eu tenho uma empresa que faz reestruturação de empresa. O Grupo Optimais faz o quê? Turnaround. A gente pega a empresa ruim, transforma em boa, boa, melhor ainda. Só trabalha. E, geralmente as pessoas nos procuram, meu amigo, quando tá na boca do inferno. O capeta já puxou pelo pé, tá pegando pelo pescoço. O cara não chama antes, velho. Ele espera tá morto, né? E sabe o que a gente vê muito, cara? Quando você cresce, é a hora que você começa a ter overhead, excesso de cabeça. Porque todo mundo chega perto de você, do dono, e fala assim, cara, não aguento mais, preciso contratar gente. Preciso contratar. E seu caixa tá folgado, o que tu faz? Contrata. E sem perceber, tu tá com edema, não é nem inchado, entendeu? O que eu tô dizendo? O que a gente tem de técnica para isso? O que a gente faz? Meça sempre. Certo. Custo por cabeça, receita por cabeça e lucro líquido por cabeça. Por área. Porque, às vezes, o lucro líquido por cabeça tá bom, mas você tem uma área muito inchada e uma outra área magrinha. E você tá sacrificando. Então, sempre assim, qual que é o lucro líquido daquele ano? Quantas pessoas você tinha em finanças? Quantas pessoas você tinha em marketing? Quantas pessoas você tinha em venda? Quantas você tinha na operação? Sempre multiplica o lucro líquido. Aí você bota ali do lado. Aí você pega. E o meu custo por cabeça, quanto era? E minha receita bruta por cabeça, quanto era? Lázaro, mas para que eu vou medir receita bruta? E medir custo líquido? Não é melhor ir direto no custo líquido? E sempre por área, por departamento. Porque senão, às vezes, você está com pé quente e cabeça fria. Sim. Isso é a técnica que a gente usa. Toda empresa, quando ela desequilibra esse ponto, ela começa a ter overhead. E toda empresa só tem overhead na época da bonança. Sim. Você só tem na época da prosperidade. Porque na hora que está ruim, ninguém contrata mais. Mas tu está crescendo, o cara chega e fala assim, estou morrendo de trabalhar, eu não aguento mais, preciso contratar. E você deixa porque seu dinheiro está folgado. Aí eu falo outra técnica. Toda vez que um cara entra na sua sala e fala isso, você pega uma folha branca, escreve segunda, terça, quarta, quinta e sexta e coloca na segunda. Irmão, você está trabalhando muito? Então tá. Semana passada, o que tu fez segunda? 8 horas, 8h15, 8h30, 8h45, 9, 9h15, 9h30, 9h45, 10, 10h15. Terça, quarta, quinta. Geralmente não chega na quarta. Porque a pessoa procrastina e não está trabalhando e ela fala que está trabalhando. Aí ele desiste. Aí você fala, quer um abraço? Vou te dar um abraço, mas não vou contratar ninguém. Entendeu? Técnica de turnaround. Vou anotar. Toda vez que alguém pediu uma vaga, que está trabalhando demais, você manda ele sentar, mas não é eu, é meu time. Então traz o time. Time. Segunda, às 8, 8h15, começa. Não chega na sexta, 18. Atenção, galera da Stanley Hess, próxima reunião. Olha, gente, tenho certeza que essa semana eu vou pegar esse papel e eu vou fazer exatamente isso. Turma, time, preparem-se, teremos uma conversa. Agora, fiquei com uma pergunta, uma dúvida disso aí. Beleza, eu faço por setor, eu faço por departamento. E depois eu faço a média? Média, eu vou vendo esse delta? Média, para mim, ela faz pouco sentido. Porque se eu estou medindo o lucro líquido, é o que me importa. Eu vou ver custo e vou ver receita. Entendeu? Entre os departamentos, eu digo, do que eu tenho de resultado dos departamentos. Porque pensa assim, aqui é diferente uma média. Por exemplo, a área financeira, geralmente, ela tem muito menos gente que a área de comercial. Então, sempre o comercial vai ter uma venda por pessoa, o lucro líquido por pessoa menor. Porque tem menos gente. Então, não tem que fazer a média dele. O que você vai fazer é o seguinte... E sabe por que eu esqueço média? Que uma empresa de alta performance não pode ser média, só tem que ter outlier. Média é o seguinte, o cara tá na média para baixo, ele tem que ser demitido no final do ano. E você tem que deixar uma regra que é assim, se você for força de venda, os 10 melhores todo ano recebem dinheiro e promovido, os 10 piores estão na rua. Não interessa se você está crescendo 50%. Aqueles caras que ficaram na rua, mesmo ele bater na meta dele, se ele está para baixo, os 10 últimos ele tem que ir embora. Por quê? Porque você está colocando na sua companhia que não existe média. Média é massa, massa é medíocre. A gente nunca, na hora de medir performance, e lembrando que sempre... você tem uma média. A média, sei lá, é $1.000.
que tá dando por cabeça ali dentro. É uma média boa para mim, mas aquilo ali para mim é o meu, a gente no turnaround a gente fala, esse é meu chão. A minha média é meu chão. Show. E eu tenho que buscar o quê para sempre fazer que ela suba. Se eu mesclo na média, eu sempre vou ter gente abaixo e não vou pegar o que tá embaixo. Top. E acaba sendo um Gauss e um Pareto, né? Porque, olha só, tá desprezando esse primeiro pedaço e desprezando o segundo pedaço. Legal, legal. Ó, eu sempre também. Os 10 últimos, não interessa se ele bateu a meta dele. Se todo mundo bateu muito mais, às vezes você afrouxou na meta, ele vai pra rua. Legal. Os 10 últimos. Então, se você tem 100 na força de venda, né? É 10% de baixo e 10% de cima. Entendeu? Você tem 100, os 10 últimos vão pra rua sempre, e os 10 primeiros vão ser... Se tiver skill para ser promovido, é promovido. Se não tiver, recebe dinheiro. Show. Show. É exatamente Tem uma isso. coisa para falar disso depois. Na escola do Lázaro, Stanley, existe o CSC, que é o Centro de Custo Compartilhado, que é o centro de custo da Hold, que você divide por todas as áreas, né? Então você deve ter lá uma estrutura semelhante. Mas o Lázaro gosta de enxergar cada negócio como um negócio, e todos eles têm que ser altamente produtivos. Porque se você começar, não, mas esse aqui sustenta aquele, aí você vai quebrar a sua empresa. Então, todos eles têm que ser entendidos como um negócio, né? Então, por exemplo, lá no meu caso eu tenho várias unidades, várias linhas. Então, tudo aquilo é um negócio e um competindo com o outro internamente para ver quem dá mais resultado para a Hold, né? É a única forma que a gente tem de estimular uma cultura de resultado, irmão. Cultura é tudo que acontece na sua empresa sem você estar pedindo. E outra coisa, cultura ela é liderar. Um bom líder faz cultura e uma câmera com voz pela empresa inteira monitorando ajuda. Show. Sabe por quê? As pessoas precisam ser vigiadas. Por que o mundo não sai matando aí? Porque a religião lá atrás criou um cara que ele é onipresente, ele enxerga tudo e ele criou uns mandamentos. E se você não cumprir, tu vai pro inferno pela eternidade. Mas ele te ama, mas ele te manda pro inferno. Sim. Aí o que diferencia o homem do bicho é a fé. É a fé. Porque um homem sem fé, ele é bicho. Exato. E a religião, ela teve esse papel. Eu sou um cara que eu creio muito em Deus, mas eu não tenho religião. Mas ela teve um papel muito grande de doutrinar as pessoas através do onipresente que te vigia. E tu vai pro inferno se não fizer. Então, na sua empresa, câmera com voz é o Stanley, vendo tudo que está acontecendo. O 24 horas por dia, isso faz cultura. Tem gente que me chama de maluco por causa disso. Mas sinto muito a lei da vida. Qual foi o ano que tu começou a fazer esse lance de câmera por voz? Que agora eu vou te contar uma. Ah, velho, sei lá, 2012. 2014 para 15, quando a gente deu uma pivotada legal com relação ao modelo de negócio, eu colocava babá eletrônica. É isso aí. Ela tem voz, ela isso escuta e ela é câmera. Eu comprava de centenas de babás eletrônicas e espalhava por onde a gente estava. Era a tecnologia que tinha na Era o época. que eu tinha e dava certo demais. Melhorou ou não melhorou? Meu Deus do céu. As pessoas precisam ser vigiadas. Ah? Babá eletrônica. Ó, eu meus dava filhos- outro nome, eu dizia que era o Meus Stanley filhos, Spot. meus filhos não mentem. Ah, porque você é um bom pai? Não, porque eles cresceram sob câmera. Minha casa é um Big Brother. É isso aí. Então eles vão mentir, eu falo, vou olhar na muito. câmera. Aí tá Funciona bom. muito. Funciona muito. Nós temos 14 unidades e milhares de câmeras. Por quê? Porque a gente faz entrega na casa das pessoas e literalmente a gente transporta sonhos. Ou seja, mas aquele Uau. sonho não é o sonho de quem está trabalhando ali, é o sonho de quem comprou, né? Então a gente tem que cuidar do sonho dessas Legal. pessoas e entregar. Então a gente faz realmente o controle hoje já com facial, com controle de acesso, os produtos mais caros são segregados, tem veículos, a gente tem mais de 1000 veículos rodando, mas tem veículos Show. né, que tem mais tempo, tem mais capacidade técnica, que faz aquelas entregas de valor maior. Tanto é que os nossos números são altamente controlados. Por quê? Por causa disso, por causa desse vigiar, né? Todo mundo sabe que cada passo dele está sendo ali monitorado em tempo real, né? Porque é a maneira. Infelizmente, eu queria esse mundo que tudo se regula, que isso aí nos negócios eu não vi ainda acontecendo, né? Tem gente que não, fala não. que eu sou muito duro, que você tá falando, não precisa disso. Irmão, se funcionou, Acabou. acabou, velho. Acabou. Ah, mas tem essa tecnologia que ele tá falando, além das câmeras na empresa, você tem uma tecnologia que você controla o tempo do mouse no computador, quantos e-mails foram respondidos, a conversa no WhatsApp, o tempo de tela. Se o cara está em casa, quanto tempo ele ficou de frente à tela, quanto tempo ele mexeu no mouse, quanto tempo ele usou o teclado. Ou seja, você Um fica em casa relatório de dormindo, todos os aplicativos que ele usou. relatório dos aplicativos que ele tempo. usou. Já tá vendendo pro tem. público? Isso aí já tem. Ou seja, o home office vai Isso ser... foi um pitch! Isso foi um pitch! Vai ter gente, bicho, que não vai querer nem estar em casa mais, prefere ir para a empresa
entendeu? Não vai dormir, porra. Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. E tem outra coisa interessantíssima que era o que eu ia falar agora há pouco. Tem uma peça nessa nossa história toda aqui que a gente está contando que vale a pena falar dela. Inteligência artificial. Total. Olha só, nós estávamos caminhando para 400 vendedores, a gente estava caminhando para ter 4 andares de inside sale, né? E aí já tinha SDR, já tinha close, já tinha de tudo um pouco. Tá? Nós estávamos no patamar de 200, a gente ia dobrar de novo. A gente já tinha vindo dos 50%, enfim, do início, para 50%, por 100%, por 200%, e ia para 400. Quando chegou agora toda essa estrutura nossa de venda, 100% venda ativa, com inteligência artificial, com NPS melhor que o do humano. Porra. O de 200 veio para 100 e hoje deve estar, não sei, 75, 60, 60 e tal. Eu acredito muito que tudo que é não complexo vai ser substituído. Com certeza. Você vai precisar do capital intelectual de venda certeza. para as vendas mais complexas. Consultiva mesmo, aquela deep, né? Aquela Isso. profundaça. O resto, cara, você tá certo, é isso aí. É isso. Agora, você pode usar, sabe para quê? Para expandir mais. Você mantém o time e expande. É Bota gasolina. exatamente esse caminho que eu tô seguindo, tá, Stanley? Lá nos nossos negócios, a gente tá num momento de expansão, de aumento de carteira, e a gente enxergou que esse movimento iria acontecer, mas eu falei, pessoal, calma, porque o nosso objetivo aqui, eu vou até usar aqui o Lázaro lá, não abriu a mente da gente, ele arrebentou de machado a cabeça da mente, né? No obsessão lá sobre inteligência Fiz o homem artificial. tomar dívida. Mas depois eu falo sobre isso também. Eu fiz ele lá. Rapaz, esse homem rodava uma empresa de 300 milhões com a capital do bolso dele. Do bolso. Eu fiz ele tomar. Mas foi difícil, viu? Foi difícil. Ele falava comigo. Rapaz, eu não sei, eu tô na dúvida. Aí, com inteligência artificial, para matar esse tema, né, Stanley? Então, teve esse encontro lá da Obsessão, que veio gente lá, Walter Longo. Cara, os caras... A gente saiu de lá todo assim, ó. Sem fôlego, né? E eu percebi, já rodei esse processo, já vi os ganhos. Mas, no meu caso específico, é um ganho para quê? Para dobrar, triplicar a empresa com o mesmo quadro, né? Então, é uma possibilidade real. Não tem mais como fugir. Tem não. Né? É um caminho. Então, empresário usem, né, a inteligência artificial com essas duas modalidades. Ou para crescer ou para reduzir despesa. Show. Os dois se aplicam aí, tá bom? Show. Quer falar de dívida? Bora? Bora. Vamos lá, manda bala. Não, conta... Não, vamos lá. Primeiro, Pedro, como é que Existe uma foi a coisa dívida? que é Vamos outra lá. coisa que as pessoas entendem. Se o seu negócio não tem capacidade de remunerar o capital do país em que ele opera, seu negócio é ruim. Isso. É ruim. Todo banco trabalha com capital terceiro. Toda empresa de private equity trabalha com capital terceiro. O que você tem que fazer é saber entender isso. Tem cara que não tem mentalidade. Eu tenho pessoas que eu sou conselheiro deles e eles falam, olha na minha cara e falam, não vou tomar, eu tenho medo. Mas aí é mente escassa e trauma. E acontece o seguinte, ele rodava uma operação, né, caminhando lá, crescendo, centenas de milhões, com 100% de fluxo de caixa dele. E aí eu converso com ele, ele fala, eu tiro pouco dinheiro para mim. Eu falo, cara, as empresas nasceram para deixar dono rico. Todo banco fica rico por quê? Você acha que do banco tem dinheiro do banqueiro? Não tem dinheiro do banqueiro. A maioria das multinacionais tem algum dinheiro do acionista lá dentro? Não tem dinheiro do acionista. Agora, se você não sabe trabalhar com dinheiro, se você não tem um bom rate de crédito, vai ter um problema. O que é o segredo de você trabalhar com capital de terceiro? É você ter uma boa gestão financeira, saber fazer dívida estruturada e ir crescendo na medida da necessidade de sua dívida. Você não pode tomar essa dívida para ficar alimentando o capital de giro ou ficar gastando dinheiro. Você toma dívida para crescimento, para investimento. Investimento se faz com caixa livre ou dívida estruturada. Só, nunca com o capital de giro. E aí, o Pedro deu o primeiro passo. Ele gostou, porque o bolso, pessoa física, ficou gordo. Aí ele falou, opa, e aí viu que a empresa está rodando igual, não atrapalhou nada. Aí agora, nós tivemos uma reunião semana passada, ele falou, cara, tô crescendo mais, e eu vi que o caixa sumiu, apertou, tô fudido de caixa. Eu falei, por quê? Tu cresceu 50%, irmão, tu necessita de mais 50% para alimentar. Ou tu pega essa dívida estruturada, ou tu vai ter que tirar do bolso.
Aí ele falou, não quero tirar do meu bolso, mas não. Eu falei, então nós vamos pegar a dívida estruturada. Mano, se você mantém hoje 2 vezes o seu EBITDA ano, alongado em 48, e se você não tem nenhuma despesa extra de capex, tá lindo. Tem cara que fala assim, Lázaro, mas eu faturo 10 milhões por ano, eu tenho 20 milhões de dívida, eu vou quebrar. Se tiver no curto prazo, tu quebra. Se tiver alongado da maneira certa, tá lindo. Sua empresa não perde valor. Sua empresa não perde valor por isso. Você vai vender ela, é o mesmo valor do que você ter 100% do seu bolso financiado. Então, esse é o conceito de 35 anos de gestão, velho. E se tem uma coisa que eu faço a vida inteira com profundidade, é isso. Mas um medo que eu falo. Se você não sabe fazer conta, se você é um empreendedor desregulado, tem gente que entende, que acha que sabe gestão. Ele acha, mas ele não entende os indicadores, não sabe controlar e, principalmente, não tem emoção controlada para viver na dívida, porque tem que saber dormir no barulho. Então, se você não tem isso, não faça, não pegue. Mas se você tem uma boa estrutura, é a melhor maneira. Vai. Olha que coisa interessante. E eu acho, inclusive, tá, só até complementando a explicação fantástica de vocês dois, é que tem até o timing correto disso. Se a gente pudesse colocar isso de maneira pedagógica, vamos ver se tu concorda comigo. Eu diria assim, faz como eu e o Pedro fizemos, vai até onde dá o crescimento com teu caixa próprio. Tá? Mostra que tu tens condição de expandir. Até para ter crédito. Isso. O banco te dá crédito depois. Claro, não, deixa o crédito aí. Vai lá, dobra, pau com teu caixa, com teu recurso, beleza? Sem endividamento, sem alavancagem, porque vai chegar um momento que você vai ter que aprender sobre isso. Né? Então, esse crescimento orgânico, vamos falar assim, né, no mundo digital, esse crescimento orgânico, depois ele vai ter um Ads, ele vai ter um tráfego pago, depois ele vai ter um turbo. Então, vai até onde der, grow or die, vai até onde der crescendo. Quando não der para crescer mais, aí é o momento de você ter estudado e ter se preparado. Esse é o detalhe, hein? E lembra, preparado para isso. Né? E este momento também, Stanley, não é só você pegar esse dinheiro para você botar na empresa para ela crescer. Volta pro seu bolso, irmão. Sabe por quê? O dinheiro é seu do mesmo jeito da empresa. Se precisar, você tira do seu bolso e põe lá. Sim. Mas ele tem que deixar o seu CPF rico. Lázaro, mas se a empresa precisar, tá no seu bolso, caraca. Ele não ficava na empresa? Agora não fica mais. Não sei se você sabe, Stanley, mas o Lázaro foi um dos homens fortes do Silvio Santos, né? E é impressionante o que o Dr. Silvio fazia. Não, né? Nunca usou dinheiro do bolso. É isso aí. Nunca. O que a gente tá falando aqui para vocês, gente, entendam, né, de 3 caras que vivem isso e não é de palco, é na prática. A gente vive isso de manhã, tarde, noite, de madrugada. Eu tenho reunião para fazer hoje, nem que eu esteja com esse traje aqui, tá? Mudou a minha vida quando eu entendi sobre isso, Lázaro e Pedro. Mudou, porque eu tinha aquela visão lá do meu avô, do meu pai, tá? Que meia só para os pés, não tinha que ter sócio, dívida, Deus me livre e guarde, de jeito nenhum. Eu quero pagar, não é nem parcelado, não, eu quero pagar no pau. Antecipado. Antecipado. Na Espanha a gente tem um ditado que diz assim, quem paga antecipado merece ser enganado. Tá? E isso não faz, principalmente no mundo atual, isso não faz a roda girar. O crescimento exponencial, se você quer exponencializar a sua empresa, você tem que aprender sobre dívida. E é como o Lázaro e o Pedro falaram, dívida boa, dívida positiva, dívida que vai te fazer crescer muito mais e valer muito mais. Mas então eu vou ficar endividado e vou valer mais. É isso aí. Só que aí tem que estudar para isso, tem que se preparar para isso. Tem uma outra coisa que é muito... Se você está tomando dívida para repor capital de giro todo mês, sua empresa tem um problema. Porque o capital de giro devia vir dela sem precisar dela própria, sem precisar repor. Então, tá errado, a não ser que você esteja crescendo. Ah, Lázaro, eu estou repondo capital de giro porque eu estou crescendo 50%. Óbvio, né? Cresceu 50%, seu custo cresce, então você tem que repor o capital de giro. Claro. Se você não está crescendo e você está tomando dívida para repor o capital de giro, o seu negócio não está gerando caixa operacional. É uma luz que você tem que acender. Agora, você olha o seu caixa operacional, você cresce em venda, cresce geração de caixa operacional... Pra que você vai deixar o seu dinheiro lá dentro, cara? Faz ele virar dividendo e trabalha com o dinheiro do banco, pô. E, ó, é isso. Sem saber, sem conhecer profundamente, o Stanley aplica isso na prática, igual o seu ex-patrão lá, Silvio Santos, né? Porque eu vejo uns posts dele parcelando a reposição capilar em não sei quantas mil parcelas. Meu irmão, quer que eu fale sobre isso? Fala sobre isso. Meu irmão, você pode pagar até em 144 vezes. Você já pensou passar 12 anos para pagar alguma coisa lá com a gente? E temos empresa, somos sócios de empresa para isso. Quase financiamento imobiliário, porra. É uma hipoteca do teu cabelo. Meu cabelo, minha vida. Meu cabelo, minha vida. Mas a gente tem essa brincadeira, não lançamos para não dar problema. Nós temos essa brincadeira dentro da empresa, do meu cabelo, minha vida. Aí, claro, nós trouxemos do meu cabelo, minha vida, para minha lente de contato, minha vida. Você também faz lente? Faço lente também. O chip... Você pegou o wellness de A a Z? É isso. A ideia da expansão 2000,
né, e 26, 2030, é acelerar o wellness de A a Z. Tanto que várias parcerias, né, com academias, nós estamos colocando hospitais dia dentro de academia. Olha que ideia bacana. Muito. Porque o cliente está lá, o público está todo lá. E está todo lá para o wellness inteiro. O cara que cuida da medicina funcional, se estiver lá dentro, ganha a vida do cara. Claro, porra. é isso. E muda em todos os conceitos, inclusive de colocar dinheiro no bolso do cara. Porque ele vai ter muito mais disposição, muito mais gás, vai estar muito mais enxuto, vai estar rendendo muito mais, vai pensar muito melhor, vai dormir melhor, enfim. Vida sexual muda, tudo muda. O Pedro foi obeso mórbido. E ele falou comigo, minha vida mudou quando eu perdi peso, não é verdade? Sim, sim. E, legal falar sobre isso, Lázaro. E onde é que aconteceu? No automobilismo. Eu Sim, pesava essa história eu sei, 167 quilos, né? E eu chegava... Quantos repete pra turma aí. Então, eu pesava 167 quilos e já fazia automobilismo. Inclusive, era até arriscado, porque eu tinha hiperventilação na hora de fazer as voltas rápidas. Mas eu queria, né? E um belo dia eu cheguei lá, desci do carro, tava os mecânicos lá. Não, que a gente vai fazer isso, fazer aquilo outro e tal, que precisa baixar o tempo. Aí eu, o que vocês estão fazendo? Não, a gente tá aqui achando aqui para baixar uns 20 quilos no carro para você poder alcançar o cara, né? Eu digo, 20 quilos aí, vai ter que gastar quanto? Eles falaram lá, em dólar, um valor absurdo, né? Eu digo, deixa quieto aí, não faça nada, não. Eu vou ganhar meus 20 No ano seguinte, cheguei lá com 40 quilos a menos, né? Legal. E isso foi fruto também de uma conversa com um coach antigo aí que falou, Pedro, a cada 30 quilos é 1 segundo de diferença de um piloto para o outro. A cada 30 quilos, em Interlagos, 1 segundo de diferença. Stanley pesa, tá tranquilo aí. Mas era pra estar andando muito mais, bicho. Inclusive, a gente tem que botar lastro. Tem que botar lastro num determinado tamanho. Mas é impressionante, né? Então, o automobilismo de alto nível também nos leva, né, a uma mentalidade física, né? Saudável. Total. De mente, de corpo Total. e tal. Então, isso é bem legal. Stanley, vamos fazer aqui um bate-bola? Bora. Pra gente poder ali responder em uma palavra aí, né? Então, vamos lá. Uma palavra que define você na pista. Ação. Show. Uma palavra que define você nos negócios. Mansidão. Um hábito que te coloca no modo alta performance. Competição. O que te inspira para continuar acelerando? Fazer o bem. Plantar o bem. Né? Continuar fazendo o bem para todos, para mim, para minha família. Né? Esse contato com Deus. Continuar ajudando as pessoas. Isso é gasolina pura para mim. Tem um momento marcante que você viveu em uma corrida e que te ensinou algo que você aplica até hoje como empresário? Pressão demais atrapalha. A gente falava antes que, inclusive foi uma propaganda da Ferrari, né? Que potência sem controle não serve de nada. Né? Uma propaganda da Pirelli, aliás. Né? Tem sim. Pressão demais atrapalha. Teve um acontecimento com a gente na temporada passada, né? Que aconteceu um acidente e aquilo realmente, eu tenho certeza, né? Os dois, eu e o acidentado, temos certeza que aquilo foi pressão demais. Né? E aí eu tenho claro isso. A gente podia ter resolvido aquela posição de outra forma, sem ter colocado ele em risco, sem essa pressão demasiada, porque ela acabou atrapalhando. Eu tenho um exemplo também para dar disso, né? No meu caso foi bem sério. Eu sofri um acidente, não sei se o Stanley estava lá na corrida no dia, mas assim, um dos carros derramou óleo na pista. Sim. E logo em seguida veio outro carro da mesma categoria nossa, era um treino ainda, era um qualify, né? Igual teve agora há pouco. Então, ali naquele momento, gente, a gente está ali para dar o nosso máximo. Ali é o momento ápice, é o qualifying. É onde o piloto está mais concentrado, o carro está no auge, o pneu está preparado para dar a melhor que você tem para entregar. Porque é aquilo ali que vai dar sua posição de largada, sua posição no grid, é importantíssimo. Então, eu estava no que eu posso chamar de hiperfoco. Ou seja, eu tinha um túnel, eu só enxergava aquele túnel. Então, tem uma curva aqui em Interlagos que a gente começa a fazer um zigue-zague e a gente fixa num ponto reto, que chama Pinheirinho, e a gente não olha para os lados, a gente fixa ali até chegar naquele lugar, né, pé embaixo, e nessa eu não vi que tinha um carro que tinha rodado. Quando eu vi, já estava muito em cima, achei que dava tranquilamente para desviar do carro, quando eu pisei no freio, tinha óleo na pista. Foi 2 Mercedes GT4, não foi PT, mas foi bem sério, né, as 2 Mercedes bem, avariou bastante os 2 carros, porque bateu de um lado, bateu do outro. O coitado do outro piloto lá, que é o Nelsinho Monteiro, um abraço para você, Nelsinho. Tava lá dentro do carro, coitado, dá pra ver depois da onboard, e eu chegando assim, ele fechou o olho, né, e disse assim, agora que eu fui, né? E realmente é um dos exemplos. Então hoje eu procuro nos negócios, além do hiperfoco, aguçar bastante a minha visão periférica,
e conseguir fazer as duas coisas simultâneas. Ou seja, ter um foco, saber onde quer, uma meta, um claro objetivo, e ao mesmo tempo saber tudo que está acontecendo em volta, enxergar os acontecimentos. Para quê? Para se antecipar, né? Se eu tivesse ali, fosse um piloto mais experiente como eu sou hoje, eu teria, do lado do olho ali, eu teria visto aquele movimento, teria já recuado, né? E tanto é que hoje, Stanley, eu ando com 2 coaches, justamente para quê? Para ter uma cobertura total da pista no rádio, porque era o lugar onde eu tinha sombra. Legal. Então foi outra coisa que uma economia, né? Uma economia burra. Ou seja, economizei um cara a mais e hoje... E ali tinha uma parte da pista que o meu coach, o meu técnico enxergava e outra parte que eu era sozinho. Então hoje eu tenho cada um posicionado num lugar, então eu estou sempre coberto, porque se tem um acidente, se tem um problema ali, eu sou informado imediato, né? E aí a gente consegue evitar o dano, né? Foi um dano bem grave, né? Um acidente bem feio aí. Legal. É isso. Stanley, Show. queria agradecer você pela presença, pela essa aula aí. Obrigado, querido. Deixa as suas redes sociais para a turma, faz uma publi da sua empresa aí para o público do Padrinho Podcast. Legal. Eu é que agradeço, viu? No final, nós, além de um bom bate-papo, nós montamos aqui uma aula, que se a turma for colocar esses pontos, monta um método puro e prático, né? PP, puro e prático para execução. Obrigado, gente. Nas minhas redes sociais, para vocês me acompanharem, @StanleyBittar, né? No Instagram, no YouTube, enfim, nas redes sociais todas. Para você, né? Principalmente para você homem, mas também para você mulher, que precisa de uma ajuda com a cabeleira, olha só. Tá ficando careca, calva, aproveita nossa garantia vitalícia para você ter cabelo só. Agora a gente está com uma oferta incrível. Você vai ter cabelo sempre com a gente, sim ou sim. E lógico, tá buscando mais saúde, mais beleza, literalmente esse wellness. Fala com a gente, que temos muitas possibilidades e num precinho que cabe no seu bolso, né? Todo tipo de parcelamento, todo tipo de financiamento. Tenho certeza que vai ter uma parcela nossa que vai caber no teu bolso para você ficar mais saudável e mais bonito ou bonita. Stanleys, conta com a gente. Meu irmão, ele acabou de falar uma coisa aqui, ó. A única certeza que nós temos é a finitude, a morte vai chegar pra mim, pra você, pra todo mundo. Agora, com o Stanley, tu vai morrer bonito e cabeludo. É isso aí. É vitalício, porra. Tu não morre careca mais. Olha que beleza. Entendeu? É isso aí. Pedrão, vamos nessa, sócio. Beleza, parabéns então. Stanley, foi uma honra estar aqui com você, batendo esse papo. A gente já se conhecia e espero só afinar. E ter apresentado 2 vizinhos aí, né? Que agora com certeza... Verdade. Vamos tomar café. Vamos tomar café junto aí, fazer negócio. Muito obrigado. Meu Instagram é @PedroShark76. Eu, assim, né? Tô começando agora. E Stanley e Lázaro aí já estão doando seguidor, né? E eu tô aqui chegando nos meus 1000 seguidores, né? Então vamos ver aí se com esse episódio a gente ultrapassa essa barreira aí. Comigo. Tá bom, hein? Tamo junto aí. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom. Prazer, Padrinho. Prazer estar. É isso aí, galera do Padrinho Podcast. Se você gostou desse episódio, encaminha, curte e compartilha. Abraço, até a próxima.